E quais são as causas maiores de hipergranulação? Excesso de umidade é a principal causa de hipergranulação. Excesso de umidade. Infecção também pode ser uma causa de hipergranulação, tá? Mas é principalmente excesso de umidade. E não é o excesso de umidade somente atual, tá? É durante todo o processo de tratamento. Então, eu estou lá com um curativo bastante exudativo, muita exudação, e eu não estou conseguindo controlar essa exudação, o que vai acontecer? A gente vai terminar essa ferida hipergranulando. E pode ter certeza, lá na frente essa ferida pode hipergranular, porque você não está controlando o exudato de agora, tá? Então, essa é uma grande preocupação que a gente precisa ter, de sempre manter o controle do exudato, mesmo que eu esteja tentando desbridar, tá? Porque o esfacelo, né, no leito da ferida, normalmente é esfacelo, porque quando está com a necrose preta mesmo, né? A ferida é mais seca, então tudo bem usar hidrogel, usar papaina, né? Porque a gente quer levar mais umidade, mas normalmente quando a gente está com um esfacelo bem úmido, né? Ao invés de a gente ir lá fazer o desbridamento mesmo instrumental logo, né? Para poder retirar logo, a gente fica colocando, encharcando, ferida cavitária, fica lá encharcando de gel, preenchendo com gel, para poder fazer o desbridamento. E a gente poderia fazer tudo isso preenchendo com alginato, que funciona muito bem e desbrida também muito bem, tá? Número 2, tá? Fez sentido o número 1 também para vocês? Número 2, qual é o erro? Número 2, deixar a ferida aberta, sem coberturas, ou com pouca cobertura, digamos assim, para a ferida respirar. Gente, eu escuto muito, minha gente, isso ainda hoje, ainda hoje. E é muito assim, eu vou atender o paciente, aí o paciente diz, não, porque tava com outra enfermeira, né? E a enfermeira disse que eu não posso, né? Eu não posso colocar aqui gás, não posso fechar essa ferida, porque senão não vai respirar a ferida, né? Aí vai abafar muito, a ferida não vai respirar, então eu tô tirando, tô fazendo assim. Como tá com muita secreção, aí eu deixo um pouquinho, mas quando chega no final da tarde, eu tiro a cobertura, porque é para ela respirar, a ferida respirar. Aí eu, como assim? A ferida não respira. Gente, a ferida não respira. A ferida até respira, mas respira pelo oxigênio que entra no nariz, né, do paciente. A ferida respira com oxigênio que está ligado à hemoglobina que está dentro das hemácias, que está aqui, ó, no sangue circulando. Então, o oxigênio está lá, ele vai até a ferida através da circulação sanguínea, o oxigênio que a gente respirou pelas vias normais, respiratórias normais, tá? A ferida não precisa ficar aberta para ela respirar. E vocês estão rindo aí, mas acontece, viu? Acontece. Pensa assim, acontece demais, eu vejo muito ainda, isso é um absurdo, eu sei, mas acontece muito. De ainda as pessoas dizerem assim, olha, deixa a ferida aberta para respirar. Às vezes diz assim, bote só uma gaze fininha, né, para poder a ferida respirar, para você não abafar muito essa ferida. Bote só uma gaze, pouquinho de nada, né? E a gente acha que é um absurdo, uma barbaridade, né? E é isso que eu ia falar, Val, agora. Até enfermeiros eu escuto falando, é por isso que eu trouxe para vocês. Vocês acham que eu tô doida, né? Tô falando, eita, meu Deus do céu, a Lavínia tá botando aqui um segundo erro, uma coisa absurda, bizarra dessa, né? E falando desse segundo erro, falando isso, né? Mas não é bizarro, não. É bizarro, mas acontece. Por isso que eu trago, né, minha gente? Porque vai, né, que tem alguém que ainda pensa desse jeito. Porque, né, não existe isso, minha gente, não existe isso. Ferida respira através da irrigação sanguínea para o local. Aí sim, quando não tem irrigação sanguínea adequada, quando tem alguma obstrução arterial para que leve a oxigenação para aquele membro que tem a lesão, aí sim a ferida não está nem respirando direito.
Aí não está não respirando direito, porque não está chegando sangue suficiente para irrigar essa ferida, para levar os nutrientes e o oxigênio necessário para essa ferida, né? Aí sim, a gente pode até dizer que a ferida não está respirando, né? Mas a gente não tem como a gente dizer um negócio desse. E não precisa economizar na gase para não abafar, né? Não precisa, tá? Às vezes a gente tem uma certa situação, por exemplo, numa lesão por pressão na região sacra, que é uma região que está quente, né? Que é uma região mais quente. Aí, às vezes, a gente coloca um pouco menos de gás para poder não. E é uma região muito úmida também, né? E quente e úmido é muito favorável a fungo, né? Para poder a gente evitar essa formação de fungo. Mas, gente, se você colocar gás suficiente ali naquela lesão, e você ficar fazendo mudança de decúbito, não deixar o paciente em decúbito dorsal de jeito nenhum, você não vai estar abafando aquela região, não vai estar esquentando aquela região. Você vai conseguir manter arejado sempre. Então, não tem necessidade também de estar diminuindo a quantidade de gase. A gase vai ser a quantidade necessária para que faça uma absorção efetiva, né? A gase comum é um curativo absorvente, tá? E aí, nesse curativo absorvente, essa gase normal, a gente vai colocar o suficiente para segurar essa cobertura e esse curativo, pelo menos por 24 horas, né? Então, a gente vai colocar, assim, uma quantidade boa, né, de gase, para a gente segurar para trocar somente no outro dia, porque quanto menos manipulação, melhor para a ferida, certo? E aí, falo em suturas, não deixar fechado por muitos dias, porque precisa respirar. Nas suturas não é indicado deixar fechado. Na sutura é indicado deixar aberto mesmo. Pela Anvisa. A gente tem curativos que eles são espumas de poliuretano para feridas operatórias, que também funcionam muito bem, tá? Muito bom, eles são muito bons, porque fazem a gestão do excesso de exudato que pode sair ali no pós-operatório imediato, fica preso na cobertura, não fica fazendo um meio úmido ali na cicatrização. Inclusive, os protocolos mais atualizados trazem muito como uma cobertura de escolha, né, para poder você ter mais tecnologia, mais modernização nesse manejo das feridas operatórias e evitar a deiscência também e infecção de sítio cirúrgico. Mas a gente tem que manter o princípio da ferida operatória, a gente manter sequinho, né? E aí manter sequinho, pode manter sequinho com a gase, manter sequinho com a espuma, ou manter sequinho assim, lava e depois enxuga bem e deixa sem nada descoberto. Mas não é para respirar, né? Que deixa descoberto. É somente realmente para não levar nada, não ficar colocando AGE, não ficar colocando gel, pomada, nada disso, né? Porque ferida operatória não precisa de nenhuma umidade. Na verdade, a gente precisa manter ali sequinho para poder a gente evitar a deiscência e infecção de sítio cirúrgico, né? E é isso. Aí, a ferida aberta, o que acontece com a ferida aberta? A gente tem na ferida aberta muito risco de pousar moscas, deixar larvas, né? Larvinhas ali. E esse risco de infecção muito grande. Além de tudo isso que você já conhece, a gente ainda perde muito a temperatura fisiológica favorável para a cicatrização, que é de 37 graus. Quando a gente deixa a ferida aberta, né, a gente perde essa temperatura e a gente perde também a umidade necessária para a cicatrização. A ferida fica seca quando a ferida fica aberta, né? E a gente sabe que é mais que comprovado que o meio úmido é favorável para a cicatrização. Então, por isso que a gente precisa manter a ferida fechada, tá? Feridas comuns sem ser as feridas operatórias. E aí a gente tem uma certa dificuldade, né, nesse ponto, principalmente que eu trago aqui mais um pouquinho de atenção para vocês, principalmente no finalzinho da cicatrização. Então, no final da cicatrização, a menina está bem pequenininha a lesão, com o tecido de granulação já, uma coisa muito mínima. E aí, onde é que os enfermeiros mais pecam? É aí, nessa fase. E aí, quando chega nessa fase, que tá no finalzinho, aí faz, não, já tá quase cicatrizando, tá tranquilo, pode deixar sem curativo, né?
Então, é nessa hora que a gente mais peca. E aí, nessa hora, começa a estagnar, a gente não consegue mais a cicatrização, porque não ocorreu a epitelização por completo, e a gente deixou a ferida aberta e não ficou mantendo ainda o meio úmido favorável para essa cicatrização. Três, né? O erro 3, erro número 3, achar que a cobertura mais cara é a que vai resolver. Isso também é muito comum, né? A gente pensar logo na cobertura mais cara. Ai, meu Deus, eu tô com essa ferida aqui, ó, aqui tá osso, né, de cicatrizar. O que é que eu vou fazer? Eu vou logo, eu acho que eu vou logo pro Urgoclean AG, porque eu até poderia ir para o alginato ou para uma hidrofibra primeiro, mas eu já vou logo no Urgoclean AG, porque ele é R$ 250 a plaquinha, e é melhor, ele vai ser o melhor de todos, porque ele é bem mais caro, eu vou resolver mais rápido, porque eu vou, né, até no curativo mais caro. Aí eu vou no curativo mais caro, porque vai funcionar. Não é isso que a gente faz? Val tem certeza que não é, com certeza, viu, Val? Você, mais do que ninguém, minha trilheira, que a gente já conhece muito bem, Val faz milagres com acesso a quase nada de coberturas, né? Acesso a quase nada de coberturas. Val faz milagre lá no postinho de saúde dela. E Val é admirada por todos os trilheiros e trilheiras, porque o que ela passa lá no postinho dela e os resultados que ela consegue, tá? É louvável, louvável. E, gente, é possível sim tratar feridas com poucas coberturas, com acesso a poucas coberturas. Não precisa necessariamente de alta tecnologia. A tecnologia veio aí para funcionar realmente em nosso favor, né? Para a gente aproveitar essa oportunidade. Mas, gente, não é só isso que existe. E não é só isso que vai resolver. E é uma coisa muito que eu falo muito, que eu repito muito, muitas vezes a gente não olha para o paciente, né? A gente não olha profundamente para o paciente, a gente não faz a avaliação completa do paciente, a gente não entrega, olha, avalia e entrega tudo que a gente deve entregar, né? A gente não observa tudo que a gente deve observar, a gente não entende todos os fatores que estão interferindo no processo de cicatrização, e a gente quer já, de imediato, colocar logo a cobertura mais cara para poder resolver rápido e acelerar esse processo de cicatrização, né? É isso que a gente faz. E a gente termina o quê? Gastando dinheiro à toa. O paciente gasta dinheiro à toa, porque não necessariamente vai ser isso que vai funcionar. Porque a gente não avaliou completamente o paciente, a gente não entendeu, né, de verdade, se aquele paciente não estava com nenhum outro fator que estava impedindo essa cicatrização. Será que aquele paciente ele não estava impedindo essa cicatrização dele? Não era por conta de falta de nutrição adequada? Será? Será que era porque ele não estava comendo muita proteína? Será que não era porque ele está deambulando muito, ele não está fazendo repouso, né? E a gente não presta atenção em todos os outros fatores que estão interferindo no processo de cicatrização e vai logo para a cobertura mais cara, achando que é isso que vai resolver, né? E esse é um dos principais erros, né, que a gente comete, tá? Por isso que eu trouxe também aqui para vocês. Existem vários outros, mas estou trazendo assim os principais, tá? Então, número